Deus, o Criador de tudo que existe nessa terra. Ele nos criou e sabe até quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. Enfim, para quem não tem a fé firmada em Cristo, talvez seja difícil acreditar em uma coisa dessa, mas eu afirmo para qualquer pessoa, é impossível a teoria do Big Bang ser real. Eu falo isso com muita convicção, pois este mundo é uma pintura. Os animais, os seres humanos, o céu, o mar, as árvores, a evolução da mente e do corpo do ser humano, tudo é uma obra-prima e é impossível este mundo ser criado a partir do nada. A paz do Senhor Jesus, eu sou o Cristão DG e vou te mostrar o quanto Deus é poderoso. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Moisés, com as palavras de Deus, escreveu a criação do mundo e todas as histórias que estão no livro. No início do primeiro capítulo, diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O primeiro fato que tiramos dessa passagem é que a Terra estava sendo feita pela segunda vez, mas não irei focar nisso. Se quiserem, façam um vídeo explicando isso tudo. Vou focar na criação deste mundo em que vivemos. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A partir daí vemos o restante da criação: o céu, os mares, a terra, os vegetais, as plantas, sementes, árvores e frutas, até chegarmos aos animais e seres humanos. No versículo 24 do primeiro capítulo diz que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que arrastam pelo chão, cada um com a sua espécie. Logo após a criação dos animais, temos a criação do ser humano. E Deus diz: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e os que arrastam pelo chão. O processo de criação de Adão foi o seguinte: então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Só que Deus, sábio como era, quis fazer outro ser para conviver com Adão. Esse ser foi a primeira mulher criada, Eva. O processo de criação de Eva foi o seguinte: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo e enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne daquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e levou ao homem. E para o casal viver, Deus fez o primeiro jardim, chamado Éden, e eles viviam ali. O que tiramos disso? Bom, desta primeira parte podemos tirar muitas coisas. Vou dizer algumas. Deus formou este mundo de uma forma única, e tudo que existe ocorre da mesma forma que está escrito. Na Bíblia, não está escrito muito detalhadamente como foi a criação, mas se formos pesquisar, achamos muitas coisas. Uma delas é que o mesmo componente do ser humano pode ser encontrado no barro. E fui pesquisar o que a ciência diz sobre a criação dos seres e comparei com a Bíblia. A conclusão é esta. O que a ciência diz? Primeira coisa, a ordem da vida. A vida começou nos mares, micro-organismos, depois peixes. Depois vieram os animais terrestres, anfíbios, répteis e mamíferos. Por fim, o ser humano é o mais recente da linha evolutiva, existindo há cerca de 300 mil anos. Isto é parecido com a ordem de Gênesis: mares, aves, terra e homem. Segunda coisa, diversidade da vida. A biologia mostra que todos os seres vivos compartilham um código genético comum, DNA. Isso aponta para uma origem única da vida, que depois se diversificou. Em Gênesis, todos os seres surgem pela mesma fonte criadora, Deus. E por último e terceira coisa, o ser humano como distinto. Do ponto de vista científico, o ser humano se destaca pela linguagem complexa, consciência, moralidade e criatividade.
Gênesis reflete isso ao dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, com domínio e responsabilidade sobre os outros seres. Conclusão concreta. Tanto a Bíblia quanto a ciência mostram que o ser humano veio por último na ordem da vida. A vida começou no mar e se expandiu pela terra. O ser humano é o único em relação aos animais, seja pela perspectiva teológica ou científica. Enfim, em comparação com a ciência, a Bíblia está correta. É mais claro dizer que a ciência copiou a Bíblia de uma forma que as pessoas acreditassem mais facilmente. Enfim, é impossível este mundo não ter um autor e ser criado a partir do nada. Mas não acaba por aí. A glória e o amor de Deus são muito maiores. Vamos continuar o vídeo. Logo após a criação de tudo isso, Deus deixou Adão e Eva viverem no Éden, mas tinha uma regra. Eles podiam comer todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Deus deu livre-arbítrio para nós. Seria muito ruim viver sem liberdade neste mundo. Por isso, Deus fez isso para nós e colocou essa condição para eles a fim de que pudessem ser obedientes. Mas nem tudo são flores. Satanás, disfarçado de serpente, começou a chegar perto de Eva a fim de fazê-la comer do fruto daquela árvore. O diabo disse que se ela comesse daquele fruto, seria como Deus e conheceria o bem e o mal. A mesma coisa que fez ele ser expulso do céu. Enfim, se quiserem, façam um vídeo explicando isso também. Satanás conseguiu enganar Eva e fez com que ela comesse o fruto. Não satisfeita, ela fez Adão comer também. Na mesma hora, os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. Eles costuraram folhas de figueira para usar como tangas e tentaram se esconder de Deus. Deus já estava vendo tudo isso e foi falar com Adão. Adão esclareceu tudo e Deus deu um castigo para cada um. Deus amaldiçoou a serpente, fazendo com que ela vivesse se arrastando. Para a mulher, Deus disse: "Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará." Para Adão, Deus disse: "Você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você." Adão e Eva foram expulsos do Éden e Deus colocou querubins em uma espada de fogo que dava volta em todas as direções para tomar conta do jardim. A partir daí, o ser humano começa sua vida de luta. Acabou a vida boa, agora é trabalhar para se sustentar e viver. O homem se afasta de Deus e Deus mostra sua ira justa e disciplina, mas também oferece misericórdia e um caminho de volta através de alianças, leis e profetas. E o mundo começa a funcionar desse jeito. Deus tenta de várias maneiras fazer com que a humanidade volte para Ele e basicamente o Velho Testamento inteiro é sobre isso, até chegarmos ao Novo Testamento. O Novo Testamento. Depois de tantas tentativas de trazer a humanidade de volta para si, Deus tomou a decisão mais difícil e mais amorosa possível. Ele entregou seu único filho para que pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e vivermos uma vida de dedicação a Ele. E quem seria esse filho? Esse filho é Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Deus fez sua vinda ser tão boa e perfeita que profetas 700 a.C. nascer profetizaram sobre ele. Isaías foi um profeta que falou de Jesus. Outro homem que Deus determinou desde o nascimento para preparar o caminho de Cristo foi João Batista, um homem que veio antes de Cristo para anunciar que ele viria. João Batista gastou sua vida nisso e, com muito amor, cumpriu seu chamado. Deus falou com Maria, através de um anjo, que ela daria à luz a Jesus, e também deu sonhos a José, seu pai. Jesus nasceu de uma mulher virgem, e quando tinha 12 anos, já sabia que era filho de Deus e qual era a sua missão aqui na terra. Jesus não era bonito e não tinha formosura. Em Isaías 53 diz: "Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos." Jesus não tinha pecado e também não tinha nenhuma característica que fizesse com que as pessoas ao seu redor pecassem. Ele era puro dos pés à cabeça. Ele se fez carne, mas não quis ser igual a Deus. Jesus veio, cumpriu seu chamado e morreu por nós. Ele procurou e formou 12 discípulos.
que futuramente continuariam seu trabalho até os dias em que morressem. Jesus começou a pregar o arrependimento e a ensinar as pessoas como servir a Deus em todos os aspectos. O discípulo Mateus escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, e nele há muitos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou sobre o reino de Deus e como amar o próximo. Ele era bondoso, humilde, tinha compaixão pelas pessoas e por isso as curava. Jesus via as pessoas sofrendo e sentia a dor delas, e por isso fez tantos milagres. No último versículo do Evangelho de João, o discípulo amado diz: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Depois de ensinar, curar e nos amar, Jesus aceitou sua morte através da crucificação. As pessoas o odiavam por ele ser quem ele era, mas isso tinha que acontecer, pois era plano de Deus. Você deve estar pensando: nossa, como aquelas pessoas conseguiram matar Jesus mesmo ele sendo santo e puro? Meus irmãos, todas as vezes que pecamos e deixamos de lado a palavra de Deus, estamos fazendo a mesma coisa que o povo daquela época fez. Quando estava perto de sua morte, Jesus estava sentindo uma aflição muito grande e orou a Deus dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui vemos que Jesus desejava sair dali, mas ainda assim pediu que a sua vontade fosse deixada de lado e que a vontade de Deus, seu Pai, fosse a que prevalecesse. Jesus morreu, pagou o preço pelos nossos pecados e no terceiro dia ressuscitou. Mas não acaba por aí. Depois de ressuscitar, Jesus ainda apareceu para mais de 500 seguidores durante 40 dias. Conviveu um pouco mais com seus discípulos e no fim subiu para o céu de uma forma gloriosa e digna. O legado de Jesus. Seus discípulos começaram os trabalhos e criaram a igreja primitiva. Eles foram fazendo a obra e pregando o evangelho. Curavam, batizavam e enfrentavam pessoas que queriam prendê-los ou matá-los. Deus ajudava e Jesus estava com eles. Os discípulos começaram a viajar pelo mundo pregando o evangelho e mostrando às pessoas a salvação. Cada um seguiu seu caminho. Pedro pregou em Jerusalém, Samaria, Antioquia, Lida, Jope e chegou até Roma. Paulo, antes de Saulo, viajou muito: Jerusalém, Damasco, Antioquia, Chipre, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas e Roma. João pregou em Jerusalém e Éfeso e foi exilado na ilha de Patmos. Tiago, irmão de João, pregou em Jerusalém e, segundo as tradições, também chegou à Espanha. Tomé, segundo a tradição cristã, foi até a Índia. André pregou na Grécia e Ásia Menor. Filipe anunciou o evangelho em Samaria e depois em Cesareia. Natanael, tradições apontam sua missão na Índia e na Armênia. Mateus pregou em Jerusalém, Etiópia e outras regiões da África. Notou que não falei exatamente dos 12 discípulos? Alguns deles morreram por fazer a obra de Deus, e esses da lista são os que possuem suas jornadas registradas e estudadas. Notou também que tem um ali que não era discípulo de Jesus? Sim, Paulo não foi um discípulo de Jesus. Pelo contrário, Paulo perseguia e matava os cristãos, mas pela misericórdia de Deus, Paulo encontrou a Cristo e foi nomeado apóstolo, assim como os outros. Paulo foi um homem muito importante. Ele escreveu metade dos livros do Novo Testamento, viajou e fundou muitas igrejas. Suas cartas são exemplo de sabedoria e de como o cristão deve agir. Depois de todos esses grandes feitos, chegamos aos últimos livros do Novo Testamento. João, o discípulo amado. João, o discípulo mais jovem de todos os outros, estava sempre com Jesus, o mais amado. Seu evangelho é bem detalhado e mostra o amor de Jesus de uma forma maravilhosa. João também escreveu 3 cartas e o último livro da Bíblia. João foi o último discípulo a morrer e o único que morreu de velhice. Todos os outros apóstolos morreram de uma forma horrível: crucificação, decapitação, apedrejamento, mas João não. Não significa que ele não sofreu. Pelo contrário, durante a perseguição aos cristãos em Roma, João foi jogado em um caldeirão de óleo fervente pelo imperador Domiciano, mas sobreviveu milagrosamente sem se queimar. Deus estava com João. No final de sua vida, João foi preso por pregar o evangelho, o que era visto como ilegal no império. Ele ficou preso na ilha de Patmos, localizada no mar Egeu, usada no período romano como local de exílio para prisioneiros políticos e religiosos.
Foi nessa ilha que João recebeu a visão dos últimos tempos. Deus deu a João a visão dos últimos dias. João relatou tudo no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Nele estão escritas profecias, como Jesus vai voltar, como é lá no reino dos céus e muito mais. Enfim, Deus conseguiu trazer a humanidade de volta para Ele. Se cremos de todo o coração que Jesus Cristo é o nosso único e eterno Salvador, iremos ser salvos. E essa é a graça de Deus. Mesmo sem merecermos, Deus nos amou de uma forma tão grande que entregou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E essa é a grande glória do nosso Criador. Ele demonstra sua misericórdia e grandeza desde a criação do mundo até os dias de hoje. Agora todos nós podemos ter Deus conosco e devemos viver para Ele, pregando o Evangelho e fazendo outras pessoas se arrependerem. Enfim, este vídeo ficou longo, mas valeu a pena. Expliquei desde Gênesis até Apocalipse. Claro que foi de uma forma muito resumida, por isso eu te peço para ir conferir com seus próprios olhos. Então, vai ler a Bíblia. Mas espero que você, que nunca conheceu a Cristo, possa conhecê-lo e sentir esse amor maravilhoso de Deus. Este foi mais um vídeo meu. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, para que essa mensagem possa se espalhar. Deus abençoe e do jeito que João terminou a Bíblia, eu termino este vídeo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.